O poder do jejum. Ensinamentos bíblicos para uma vida espiritual mais profunda, mais íntima, mais próxima do Espírito de Deus. Amém? Nós vamos abordar 5 tópicos que vamos abordar sobre jejum e consagração. O primeiro tópico, como jejuar corretamente. O segundo tópico, quem deve jejuar. O terceiro tópico, diferença entre consagração e jejum. O quarto tópico, tipos de jejum. E o quinto e último tópico, dicas de como fazer um jejum eficaz e eficiente. Assim, encerramos esse ciclo de 3 vídeos sobre oração, jejum e consagração. Amém? Já vem comigo, pega sua Bíblia, nos acompanhe. Eu creio, no nome do Senhor Jesus, vai impactar a sua vida, vai trazer edificação espiritual para a sua vida, para a sua jornada espiritual. O texto base está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 16, 17 e 18. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Aqui, o próprio Senhor Jesus ensinando e instruindo os seus discípulos. O versículo 17. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto recompensará. Amém, amados? Jesus ensina sobre o jejum, alertando para a hipocrisia e a necessidade de praticá-lo em segredo, para receber a recompensa do Pai Celestial. O texto enfatiza que os hipócritas que buscam reconhecimento humano já receberam sua recompensa, enquanto aqueles que jejuam em segredo, com o coração puro, serão recompensados por Deus. Um ponto importante, o próprio Senhor Jesus já instruindo os seus discípulos em relação ao jejum. Jesus alerta para não jejuar apenas para ser visto pelos homens, como fazem os hipócritas. Na época, os fariseus, os saduceus, eles tinham esse hábito, de uma religiosidade de aparência. Muito cuidado com isso. Como fazem os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os outros percebam que estão jejuando. Uma falsa santidade, Jejum em segredo. Jesus ensina que o jejum deve ser praticado em segredo. A primeira lição. Para que seja uma prática entre um indivíduo e Deus. Algo pessoal entre você e o Espírito Santo. Amados, isso aqui são lições de extrema importância para que as nossas vidas venham ser vidas edificadas em Cristo e que o nosso jejum venha agradar a Deus. Eu estou fazendo essa breve introdução antes de nós abordar os 5 tópicos, só para que você possa já começar a ter a familiarização do texto bíblico, onde nós estamos explanando, detalhando as lições deixadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lavar o rosto e pentear o cabelo. Ao jejuar é recomendado lavar o rosto e pentear o cabelo para que não pareça que se está a jejuar, mas para que o Pai Celestial veja o sacrifício em segredo, em secreto. Então, em outras palavras, tudo que nós for fazer para Deus, Deus fazer em secreto, Que Deus nos recompensará em público. Amém? Agora vamos para a primeira referência bíblica, uma referência bem conhecida. Mateus,
o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo em tudo, ele é o nosso padrão. E hoje o assunto sobre jejum e consagração, Jesus, ele, pela palavra de Deus, pelas Escrituras, principalmente nos 4 evangelhos, referência nessa passagem, Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. Muito importante, amado, nós nos alicerçar naquilo que o nosso Deus nos deixou, nos seus ensinamentos, e abordar, meditar nos seus princípios. Aqui, o próprio Senhor Jesus, o evangelista, registrou a tentação de Jesus no deserto. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, o jejum, ele faz parte da vida cristã. E tem um propósito sempre maior, nos aproximar de Deus. Amém? Vem comigo. Reflexões sobre jejum e consagração no Novo Testamento, sempre com referência, com base em fundamento bíblico. Jesus e o jejum. O exemplo de Jesus jejuando no deserto por 40 dias e 40 noites demonstra a importância do jejum como um meio de preparar-se para a missão e resistir à tentação. É que eu falei. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus deixou em sua palavra, nos traz um ensinamento, nos traz um benefício. Aqui, no deserto, ali que eu abordei aquela passagem, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 4, aonde Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, qual foi o propósito? Preparar-se para a missão e resistir à tentação. Logo após esse período que Jesus passou de 40 dias e 40 noites, ele iniciou seu ministério. Então, o jejum ele serve como forma de preparação ministerial. Outro ponto muito importante. E outro ponto, o jejum ele nos dá sustentação no momento da tentação. O nosso espírito fica fortalecido para os dias difíceis, onde o inimigo da nossa alma se levanta, nos colocando em situações, se opondo à nossa vida, ao nosso ministério. Por isso, da importância do jejum. Jejum aqui, Jesus e o jejum, preparar-se para a missão e resistir à tentação. 2 pontos já de cara de extrema importância, A importância do jejum e da consagração. Outro ponto importante, jejum e oração. O Novo Testamento enfatiza a combinação do jejum com a oração, como meio de buscar a Deus. Como visto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 3, onde os profetas e mestres da igreja de Antioquia jejuaram e oraram antes de consagrar Barnabé e Saulo para a obra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui é mais um ensinamento de instrução com referência ao jejum e oração. O jejum e oração, nesse caso, o Espírito Santo deu direção para a igreja de Antioquia. Jejuaram e oraram antes de consagrar Barnabé e Saulo para a obra. Separação ministerial. Olha que coisa importante.
Nos nossos dias é de qualquer jeito. Não, isso é antibíblico. A igreja de Antioquia, eles se preparavam em oração, em jejum, para que o Espírito Santo, que é o conhecedor de todas as coisas, os direcionasse, os colocasse, né, as pessoas certas e corretas para o ministério, jejum e o arrependimento. O jejum é frequentemente associado ao arrependimento, como é visto em Lucas, capítulo 2, versículo 36 e 37, que destaca a vida de jejum e oração de Ana. Aqui no caso do jejum e o arrependimento, principalmente na questão do pecado, né, amados? Quando confessado e abandonado, né? E o jejum é um meio de arrependimento, de exclusão daquela prática, né? De remorso sobre aquele estado que nós estávamos pecando. Jejum e arrependimento, nesse caso, demonstra que o nosso coração está arrependido diante de Deus, que Deus venha ter misericórdia da nossa vida naquele estado que estávamos, que Deus possa nos perdoar e através do jejum nos reconciliar, nos aproximar ainda mais do Espírito Santo. Outro ponto, jejum e ações concretas. O jejum não deve ser apenas um ato físico, mas também deve ser acompanhado de ações concretas, de compaixão e serviços aos outros. Amados, o Deus da Bíblia, eu sempre falo, já falei em outros vídeos, ele nos chama para servir, não para ser servido. Nessa questão do jejum, eu jejuo, mas o meu coração sempre tem que estar voltado a favorecer ao próximo, com ações concretas. Porque se eu não estender as minhas mãos em compaixão, em misericórdia para com o próximo, o meu jejum e a minha consagração é inválido diante de Deus. São princípios bíblicos que têm que ser respeitados, abordados e praticados. Muito importante, amado. Se nós tiver qualquer questão em relação ao nosso próximo, qualquer coisa que nós tínhamos que fazer e não fizemos, o jejum não tem efeito. Muito importante. Outro ponto, jejum e suas motivações. É importante que o jejum seja praticado com as motivações corretas, buscando a Deus e não apenas para se mostrar aos outros. Desde o início, né? A gente já tem abordado sobre isso. A questão da aparência exterior, da hipocrisia, né? Isso não agrada a Deus. E eu chego à conclusão que é até ignorância da própria pessoa, meninice espiritual, falta de maturidade espiritual. Porque o jejum ele tem um propósito superior a algo externo, algo aparente. Cuidado com a hipocrisia. Jejum e a igreja. O jejum pode ser praticado individualmente ou em comunidade, como forma de buscar a Deus em momentos de necessidade ou para fortalecer a vida espiritual. Em outras palavras, tanto em eu individual com propósito diante de Deus, como na comunidade, eclésia, igreja, com propósito maior. Muito importante. Se nós analisar a luz das Escrituras, principalmente em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que eles perseveravam em oração, com certeza em consagração, em jejum diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus acrescentava almas àquela igreja. Então, oração, consagração, jejum e a palavra são ingredientes fundamentais para a vida cristã. Amém? Mais um ponto de introdução. O jejum serve para buscarmos a Deus, renunciamos à comida por algum tempo para focarmos em Deus. Procuramos alimentar o espírito, ignorando as coisas que normalmente chamam nossa atenção, como a comida. Através do jejum, dizemos que dependemos totalmente de Deus.
O tempo de jejum serve para orarmos e buscarmos a orientação de Deus. Consagração, separação. O jejum, fortalecimento, intimidade, aproximação com Deus. Outro ponto, atenção, aqui já para adentrar nos 5 tópicos. Sendo o tema jejum, amado, o que é o jejum? Abstinência do alimento. E cada organismo humano, cada corpo, ele é diferente do outro, né? Cada um, ele reage de forma diferente. Aqui é só um alerta, né? Para que as pessoas venham fazer um jejum com sabedoria, conhecendo o seu corpo. Amém, amados? E sempre procurando orientação de uma pessoa mais madura na fé. Ou um médico, né? Tem pessoas que aguentam um período maior, outros já não conseguem ficar muito tempo sem tomar uma água. Então, tem que ter sabedoria e discernimento. Amém? Agora, o primeiro tópico dos 5. Primeiro tópico, como jejuar corretamente. Talvez você seja um novo convertido com essa dúvida de como jejuar corretamente. Isto é extremamente normal, pois no começo da nossa caminhada com Jesus Cristo, temos muitas dúvidas e dificuldades sobre certos assuntos. Dentre muitos, um deles é sobre o jejum conforme a Bíblia Sagrada. Amado, todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus, ela nos tem orientação, ela tem direção. Nós temos que ir para a palavra buscar orientação, direção e o discernimento de Deus para as nossas vidas. E o jejum é um assunto que a palavra de Deus tem base, tem fundamento tanto no Velho, principalmente no Novo Testamento. Amém? Para você conseguir finalmente aprender como jejuar corretamente, precisa entender que, basicamente, o jejum bíblico é se abster de alimentos por determinado tempo. É que eu acabei de falar. Ou seja, deixar de comer todos ou alguns tipos de alimentos. E o jejum bíblico, o jejum espiritual, deve ser feito com o propósito de você intensificar a sua busca por mais da presença de Deus. Uma referência bíblica, Joel, capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Isso é uma referência bíblica, né? Está lá em Joel, no capítulo 2, versículo 12. Como jejuar corretamente? Eu sempre falo, né? Nós somos um espírito, moramos no corpo, temos uma alma, mente e intelecto, nossas emoções, nossos sentimentos. Então, como a Bíblia nos ensina, está lá em Gálatas capítulo 5, existe o fruto da carne e o fruto do espírito. A nossa natureza pecaminosa, que nós herdamos dos nossos primeiros pais, ela nos faz inclinar para os desejos da carne, para os prazeres do mundo, para o pecado. Então, quando eu jejuo e me consagro a Deus, o meu espírito ele se fortalece para vencer essas inclinações carnais. Então, todo o desejo da minha carne, da minha natureza pecaminosa, ela é minimizada e o meu espírito, ele sobressai, ele é fortalecido através do jejum e da consagração. Então, em outras palavras, a questão é, aquilo que eu mais alimento, vence. Se eu me alimento mais a carne, o espírito ele vai perecer. Então, se eu fortaleço mais o meu espírito, a carne perece. E o jejum e a consagração tem esse propósito do espírito sobressair as vontades da carne, do pecado. Amém, amados? Então, é muito importante nós ter essa direção, essa orientação. Por isso que é importante nós ter uma vida de consagração contínua diante de Deus, uma vida
de devoção a Deus, para que o nosso espírito sempre esteja fortalecido, para que no dia da tentação, no dia da adversidade, nós estarmos firmes na rocha. Amém? Muito importante. Mas o jejum espiritual, conforme a Bíblia, é uma decisão de você deixar os desejos da carne, do pecado, que está em nós, que herdamos essa natureza do pecado, para fortalecer o espírito. Nós somos um espírito. Deus, ele é espírito. A verdadeira pessoa a ser alimentada é o nosso espírito, não é a nossa carne. O próprio Senhor Jesus disse que não só de pão viverá o homem, pão físico, sustento da nossa carne, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós temos que ter essa separação e esse discernimento. Qual é a verdadeira alimentação? Qual é a verdadeira... O que realmente vai nos sustentar? O que vai realmente impactar nossas vidas com Deus? E a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, que a inclinação da carne é morte e a inclinação do espírito é vida e paz. Em tudo a Bíblia nos orienta, em tudo a Bíblia nos ensina. Amém? Vem comigo. Agora vamos para o segundo tópico. Quem deve jejuar? Todo cristão deve ter como hábito jejuar, porque quando você sacrifica um prazer para a sua carne, que é o alimento, você se desliga das coisas terrenas e se conecta com as coisas espirituais, é que eu acabei de falar, se tornando mais sensível às coisas de Deus. O jejum é uma forma de devoção, dedicação a Deus. Aí entra a consagração, onde com essa atitude você mostra para o Senhor que prefere a presença dele do que os prazeres da carne, que eu acabei de citar, que está lá em Gálatas capítulo 5, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Por isso da importância da oração, do jejum e da consagração. Lucas, uma outra referência, Lucas capítulo 5, versículo 35. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. O que Jesus está nos passou para os discípulos e está nos ensinando? Que existem momentos na nossa vida que nós precisamos do jejum, que nós precisamos dessa aproximação, dessa busca de direção de Deus, principalmente para a presença do Espírito Santo, para o fortalecimento espiritual. Porque a presença de Deus, a graça de Deus e o revestimento do Espírito Santo, ele vem através do jejum, da oração e da meditação na palavra. Eu falo que é o tripé cristão, né? Jejum, consagração, oração, meditação na palavra. Então, temos que colocar esses ingredientes em prática na nossa vida, se nós queremos alcançar algo mais em Deus. Amém? Vamos para o terceiro tópico. Diferença entre consagração e jejum. Existe uma diferença entre jejum e consagração, mas normalmente as pessoas fazem os dois juntos, ou seja, para jejuar é preciso ter um propósito. Guarde essa palavra. Para jejuar, precisa ter um propósito. A forma mais certa de como jejuar corretamente é consagrar o seu tempo a Deus. Aí entra a consagração. Jejum e consagração. O que é a consagração? É se separar para Deus. Tirar um tempo de propósito em Deus. A vida devocional é uma consagração a Deus. Usando para meditar na Bíblia e para orar. Isto é um jejum acompanhado com uma consagração. Jejum, tempo devocional, de oração e meditação na palavra. E isso aborda por completo
jejum e consagração, tempo de separação em busca de Deus. Aqui o propósito é se preparar para a guerra espiritual. Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui é outro propósito dentro do contexto de jejum, na questão da guerra espiritual. Existe principado, potestade, hostes espirituais da maldade, e existe casca de demônios, só jejum e oração. Por isso, demais esse reforço do jejum e da consagração, para o fortalecimento espiritual, para combater o bom combate, principalmente na hora da oração por imposição de mãos para expulsar o demônio. Porque existe casca, tipos de demônios, que só sai com jejum e oração. Amém? Marcos, outra referência bíblica. Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui é uma referência onde os discípulos eles queriam expulsar um demônio e não conseguiram expulsar um demônio. E eles questionaram o Senhor. Por que eles não conseguiram? Jesus passou mais um ensinamento para eles e passa esse ensinamento para nós. Existem camadas de demônios, legiões, que só saem no jejum e na oração. Amém? Quarto tópico. Tipos de jejum. Existem 2 tipos de jejum. Jejum absoluto e o jejum parcial. Amém, amados? Jejum absoluto já está falando, absoluto, completo. E o jejum parcial. Quarto tópico, tipo de jejum. Jejum absoluto. Esse é quando você decide se abster de todos os alimentos, inclusive da própria água. Percebes que esse jejum é um pouco mais difícil de ser feito. E quando escolhido, deve ser realizado com bastante sabedoria. A sabedoria vem com a maturidade, amados. Principalmente você que é novo convertido, procure esclarecimento, procure uma pessoa mais experiente na fé, na questão do jejum. Se você tem um propósito de fazer um jejum absoluto, tá, amados? Principalmente na questão que eu já abordei, da questão do teu organismo, suportar um tempo, um período longo da ausência, né, de todos os alimentos, também da água. É um jejum absoluto. Pois algumas pessoas têm problemas de saúde e quando fazem esse tipo de jejum, pode realmente passar mal, se estender demais. Tem que ter sabedoria e discernimento no jejum absoluto. Inclusive, a ciência diz que nós não devemos ficar sem beber água por muito tempo. E o tempo máximo é 72 horas. Por isso, aprenda como jejuar e, se for fazer isso, decida o tempo com bastante sabedoria. Amém, amados? Aqui nós estamos abordando tipos de jejum, jejum absoluto. O que é o jejum absoluto? É que tu corta todo tipo de alimento, inclusive a água, né? Mas sempre com propósito diante de Deus. E outro ponto importante, como a gente já acabou de ler, tu conhecer o teu corpo, tu conhecer as tuas limitações. Até que ponto o teu corpo pode aguentar ao fazer esse tipo de jejum. Amém? Agora, jejum parcial. Esse é quando você decide se abster de certos alimentos ou certas coisas. Muito importante. Jejum absoluto e jejum parcial. Aqui no jejum parcial, este é quando você decide se abster de certos alimentos ou certas coisas. Geralmente é feito quando a pessoa decide apenas tomar água e jejuar somente de alimento, que está bem explícito, né?
tu se abstém do alimento e passa um exemplo, passa um período de 12 horas sem, só tomando água e se abster do alimento. É válido, amém? Ou se ter 12 horas, pode ser 10, 5 horas, um dia todo, meio-dia. Aqui, jejum parcial, em outras palavras, tu se abstém de todo e qualquer alimento e só toma água. Um pouco mais simples de ser feito, porque tomar água faz com que você consiga passar mais tempo sem comer. Isso é verdade. Mas assim como o outro, aprenda como jejuar para não trazer problemas para a sua saúde. Tem que ter o discernimento e a sabedoria. Tá, amados? Não vamos aí colocar o pé pelas mãos, né? Tem que ter maturidade, conhecimento, principalmente orientação de pessoas mais experientes na fé, para que tu possa ter esse discernimento de como fazer, qual é o propósito maior. Por isso que estamos aqui para levar você um pouco do esclarecimento desse assunto, né? Que muitas pessoas não têm um conhecimento de jejum parcial, de jejum absoluto, os propósitos do jejum, para que jejuar, por que jejuar, amém? Agora vamos para o quinto e último tópico. Dicas como fazer um jejum eficaz e eficiente. Não é importante a gente saber, amados, como fazer um jejum eficaz e eficiente, que Deus se agrade, que Deus aprove. Vem comigo. Primeiro, decida o objetivo do seu jejum. Tem que ter um objetivo. Quando você está aprendendo como fazer jejum, o primeiro passo é saber que precisa ter um objetivo para jejuar. Qual é o propósito do jejum? É a primeira dica. Você decidiu fazer o jejum absoluto? Ponto de interrogação. Por que você fará? Qual é o propósito? Outra pergunta. Você decidiu fazer o jejum parcial? Ponto de interrogação. Mas por que você fará? Tudo com propósito e um porquê. Como fazer jejum sem ter um propósito? Ponto de interrogação. Não dá. Por exemplo, eu estou sentindo que as minhas orações estão fracas e que eu não estou tendo resposta às minhas orações. E eu quero reforçar minha oração através do jejum. Isso é um propósito. Estou com necessidade espiritual de uma graça, de uma unção a mais ou de um poder maior em minha vida. Também é um propósito. Eu preciso de jejuar para estar mais íntimo de Deus e receber essa graça dobrada sobre mim. É um propósito. Tem que ter um porquê. Não jejuar por jejuar. Então, definir um propósito para o seu jejum é extremamente importante. É a primeira dica, amados. Basicamente, não existe uma forma de como fazer jejum sem definir um propósito nele. Então, primeira dica é ter um propósito. Vamos para a segunda dica, número 2. Separe um dia correto para jejuar corretamente. Não existe um dia específico, engessado de como jejuar corretamente. Você pode jejuar nos dias semanais enquanto está no seu trabalho ou fazendo alguma outra atividade. Porém, quando você decidir jejuar nos momentos que faz outras atividades, você acaba não conseguindo dedicar seu tempo de jejuar na leitura da palavra e oração. Jejum, oração e consagração. Separação a Deus. Sendo coisas extremamente importantes para acompanhar um jejum. Extremamente importante para acompanhar um jejum. Oração e meditação na palavra. Os 3 ingredientes fundamentais, né? Jejum, oração e meditação na palavra. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla, né? Momento devocional. Nós temos que criar esse hábito, essa separação diária para Deus. Automaticamente, a curto, médio e longo prazo, nossa vida vai estar na direção
no propósito pleno e completo de Deus. Se nós nos colocar nesse propósito maior e colocar nossa vida em devoção a Deus, separar um momento para Deus. Muito importante. Não significa que Deus não receberá o seu jejum se você não ler a Bíblia ou não orar. Mas como aqui estamos falando de como jejuar corretamente, é isso que quero mostrar para você, que o correto seria fazer o jejum acompanhado de uma boa consagração, que é a leitura da palavra e a oração, somente com o momento devocional. Para mim, eu tiro um dia da semana para mim fazer um jejum, mas a questão de consagração, todos os dias eu tiro um tempo devocional a Deus. Todos os dias eu tiro um momento de oração e um tempo de meditação, estudo da palavra. Isso é a minha intimidade com Deus, né? É a minha busca a Deus, a minha consagração, separação a Deus. É o meu momento devocional a Deus. Amados, um ponto muito importante que eu já citei lá em Gálatas, capítulo 5, né? Os frutos da carne e os frutos do Espírito. E existe um fruto do Espírito Santo O que são os frutos do Espírito Santo? São o caráter de Cristo se manifestando em nós. E um dos frutos é a temperança, a longanimidade, paz, gozo e o domínio próprio. O domínio próprio, ele é muito importante na questão do jejum, da consagração e do tempo devocional da leitura da palavra. Porque o domínio próprio, através do Espírito Santo, que é um fruto do Espírito, ele te faz ter uma vida de disciplina diante de Deus. A tua vida, o teu momento diário, o teu tempo, o Espírito Santo, ele vai remir o teu tempo, priorizando o que realmente tem que ser priorizado. Amém, amados? Isso é manifestação do fruto do Espírito, domínio próprio. Junto com a consagração, a meditação e a oração, a tua vida espiritual ela vai se expandir, se desenvolver e tu vai frutificar em toda boa obra. Amém? Terceiro ponto sobre a dica, né, do tópico 5. Ser livre das distrações para realizar um jejum que agrada a Deus. É preciso entender que jejuar é ter contato com Deus, é ficar em espírito e intimidade com o Pai. É que eu já falei. Deus, ele é espírito. Nós somos um espírito. Jejuar é ter contato com Deus e ficar em espírito e intimidade com Deus. Afinidade, comunhão, aproximação. Fique em espírito de oração, conversando com Deus, ouvindo o Espírito Santo falar com você. Essa intimidade deve haver se você quer efetuar o jejum que agrade a Deus. Porque quando você foca sua mente nas coisas desta terra, está desfocando nas coisas espirituais. É que eu já estou falando desde o início, né? A nossa carne, a nossa natureza e a nossa mente, por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, né? Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. A nossa mente e a nossa natureza pecaminosa, ela inclina, ela é contrária à vontade de Deus. Por isso que nós temos que ter maturidade e o discernimento quando estivermos em jejum, em consagração a Deus, para que nós não viemos nos ocupar com coisas que nos desfoca do propósito de Deus nas nossas vidas. E sempre outro ponto importante, sempre orando em espírito, buscando aquilo que Deus está nos direcionando. Podemos estar no nosso trabalho, nossas lidas diárias, mas sempre com pensamento em Deus e sempre vigiando em oração. Vigiar em oração é ter o discernimento do nosso contexto. O que está acontecendo ao nosso derredor? É vigilância, é muito importante.
O seu período de jejum é o momento que você se afasta das coisas do mundo e se aproxima das coisas de Deus. Desta forma, você sim estará fazendo o jejum que agrada a Deus com toda certeza. Amado, é um propósito primordial e principal, né? Nós, como cristãos, agradar a Deus em tudo que nós viemos fazer. Muito importante. Principalmente nas questões das nossas motivações. Por isso que nós temos que fazer um jejum correto, direcionado a Deus, para Deus, sempre com um propósito maior, agradar o Espírito Santo. Amém, amados? Agora vamos para outro ponto, o quarto e último. Não use o jejum para barganhar com Deus. Isso não é jejuar corretamente. Amado, uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla, nós estamos vivendo dias em que, infelizmente, muitas pessoas, por não ter o conhecimento da palavra de Deus, da sã doutrina, são pessoas enganadas, né? Por falsos pastores, falsos profetas, pessoas com segundas intenções de comercializar a palavra de Deus. Então, quando tu tem esse entendimento que eu estou te passando, esse conhecimento pela palavra te liberta. Então, essa questão, não use o jejum para barganhar com Deus. Isso não é jejuar corretamente. Nós temos que aprender a fazer um jejum correto segundo a palavra de Deus. Por isso que é muito importante o conhecimento. O conhecimento, ele te liberta. Se você quer aprender como jejuar corretamente, se atente a essa dica extremamente importante. Você não deve fazer jejum para barganhar com Deus. Não! Não se faz jejum para barganhar com Deus. Por exemplo, ó Deus, eu vou fazer esse jejum aqui para o Senhor me dar isso. Isso não é certo. Isso é antibíblico. É contrário à sã doutrina. Os falsos ensinos, as falsas doutrinas, né? Principalmente as igrejas neopentecostais, elas ensinam muitas coisas fora do contexto bíblico, distorcendo a palavra de Deus, enganando muita gente, amado. Tome muito cuidado com isso. Porque o segredo de como jejuar corretamente é para se fortalecer espiritualmente, para você ir em busca daquilo que você precisa alcançar. Amados, um ponto importante. A nossa devoção a Deus, o que nós viemos fazer para Deus, não surpreende, nem pega Deus de surpresa. Um ponto importante, o que o Senhor quer de nós é obediência e submissão à sua palavra. Na questão do jejum, agrada a Deus algo sincero de coração. Não que ele venha fazer algo em troca. Porque Deus, ele é Pai. Aonde Jesus disse, se nós colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas ele acrescenta. Então, não tem necessidade de barganhar com Deus. Isso é ignorância espiritual. É não conhecer a Deus, muito menos seus atributos. Muito importante, amado. Quanto mais conectado com Deus, quanto mais intimidade com Deus, mais discernimento das coisas, né? O próprio Espírito Santo, ele vai nos direcionar, o próprio Espírito Santo, ele vai nos dar o discernimento sobre todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos que estar com essa intimidade, essa busca de Deus. Jejum, consagração em Deus, para Deus, por Deus. Amém? E agora, para encerrar, o que o jejum pode fazer por ti? Ponto de interrogação. O jejum é uma oportunidade ímpar do cristão se fortalecer espiritualmente, se conectar mais com Deus, receber dons espirituais e alcançar bênçãos especiais da parte do Senhor. Amém, amados? Agradeço você ter chegado até o final desse vídeo e até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus. Amém.